com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta paz reine no teu coração, que esta paz reine na tua vida, que esta paz reine na tua mente, né? Que essa paz reine na sua casa, no seu local de trabalho, que essa paz, enfim, acompanhe você 24 horas por dia, né? Acordado, dormindo, não importa, ali a paz esteja, né? Porque a Bíblia fala, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? Um preço foi pago para essa paz. Então nós temos que tomar posse dessa paz e viver essa paz, né? Algo que já foi pago o preço. Então eu quero que essa paz, né, que é sua, que é dos filhos de Deus, essa paz que por direito, né, tem que tomar conta da tua vida, da tua mente, do teu coração, onde quer que você esteja e diante de qualquer circunstância, diante de qualquer coisa. A Bíblia fala, a certa ocasião, que Jesus, chegando perto dos discípulos, andando por cima das águas, né? Havia uma tempestade, Jesus estava andando por cima e os discípulos estavam com muito medo. Era a quarta vigília da noite, eles estavam com muito medo. O barco parecia que ia afundar, mas Jesus disse: não temas, sou eu, né? Não temas. Ouça, na Bíblia está escrito 366 vezes: não temas. Por que está escrito isso? Até mesmo para o ano bissexto, né? Ano bissexto. Então, esse dia também, esse ano também, Deus lembrou e disse: não temas, não temas, crê somente, né? Descansa na paz, porque Deus está com nós, Deus está com você. Deus é maravilhoso. Eu quero saudá-lo com essa paz, né? Essa paz maravilhosa que tem estado todos os dias conosco. Quero saudar você, eu quero que você compartilhe com alguém essa live, né? Quero que você compartilhe com um amigo, com um parente, né? Que você faça expandir, né? Que através de vocês é que essa live vai tomar expansão, ela vai chegar aos corações das pessoas, ela vai alcançar o necessitado, né? E a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é trazendo a palavra de Deus, a palavra que liberta, que transforma, né? Que traz a esperança viva dentro do coração, né? Que faz a pessoa renovada, com ânimo, né? Vencer, que coisa gostosa. Então, compartilhe para alguém, liga para alguém, né? Manda um WhatsApp para alguém, olha, tá na hora, conecta aí, dá para ele como ele tem que fazer para conectar. E se você também não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal também, né? Eu falo isso porque depois o vídeo vai ficar e automaticamente muitas pessoas vão ouvir, vão ver, né? E com certeza vão ser abençoados. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, eu não canso de dizer isso. Eu gostaria de ler um texto lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Você que tem a palavra de Deus aí, você pode abrir nesse texto, né? Efésios capítulo 1, lá no versículo 7. Tem duas palavras aqui maravilhosas. Se nós ficarmos falando aqui, nós vamos varar a noite falando, né? Então eu quero trazer do princípio à graça, né? Quero mostrar aquilo que Deus tem mostrado, aplicado no meu coração. Veja, está escrito assim lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha lá, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Mas eu quero ficar com o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Não existe nada no mundo, né? Nada no mundo
em termos de valor, que possa igualar com a graça, né? Não existe nada no mundo, nada. A Bíblia fala, a graça ela é comparada com uma grande pérola, né? A graça é comparada como algo que preenche a vida do ser humano, né? E principalmente quando nós ouvimos falar que em quem temos a redenção, né? A redenção. Ouça, meus irmãos, redenção, uma libertação. Redenção, ela traz, ela nos lembra, nos ensina sobre libertação. Libertação efetuada por um pagamento, por um preço, que nós podemos dizer resgate, né? Resgate. Redenção, ela significa isso. Assim como um prisioneiro de guerra, era solto por um pagamento, né? Devido a um resgate, devido a um preço, a um resgate, veja, assim é que nós também fomos, né? Fomos resgatados, e isso é maravilhoso, isso é lindo. Por isso que em Marcos, lá no capítulo 10, versículo 45, olha o que está escrito, você vai ler aí na tela, mas olha o que está escrito, diz assim, ó, pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? De muitos, em resgate de muitos, que coisa linda, mas ele não veio para servir, isso aqui se refere a Jesus, aqui está escrito Filho do Homem, porque Jesus, ele se chamava, tinha hora, Filho de Deus, e quando ele falava Filho de Deus, todo mundo queria matar ele, né? Todo mundo queria matar, não aceitava ele falar que ele era Filho de Deus, mas quando ele falava Filho do Homem, todo mundo até aceitava, porque sabiam que era filho de José e Maria. Mas então Jesus usa aqui, que é o Filho do Homem, assim como ele estava vivendo na terra, como homem, né? Jesus então estava dizendo aqui, que ele veio não para servir, mas ele não para ser servido, né? Mas ele veio para servir, para dar a vida dele, em resgate de muitos, né? Que coisa linda. Veja, redenção é resgate. Lá no livro de Êxodo, é interessante que conta uma passagem que diz respeito assim, eu vou ler, vou traduzir. A Bíblia fala que lá, quando uma pessoa tinha um boi, e esse boi chifreava, ou com seu chifre, matava alguma pessoa, esse boi até mesmo sendo manso, né? A primeira vez que ele escapou, o dono não viu e matou uma pessoa. O boi era apedrejado até a morte, ninguém podia comer ou fazer alguma coisa com a carne dele, e ainda o dono se escapava, porque na verdade o boi não era um boi que chifreava ou matava pessoas constantemente. Então a pessoa seria livre, mas perdia o boi era apedrejado e não podia comer sua carne. Mas se o boi fosse um boi que estava matando pessoas constantes, e o dono sabia que ele era um boi que atacava as pessoas, e esse boi então matou uma pessoa, seria apedrejado o boi e seria apedrejado o dono do boi. Que interessante, seria apedrejado o boi e seria apedrejado o dono do boi. Veja, ele pagaria com a própria vida, ele também seria morto, mas porém, se por exemplo o boi matou e o dono então teria que ser morto, mas ele tinha o privilégio de poder pagar um resgate, pagar um preço, era estabelecido um preço para resgate da sua própria vida, e ele pagaria, e então ele estaria livre da morte, né? Veja, é uma história linda que conta ali, falando disso, no livro de Êxodo, capítulo 21, depois você pode ler aí do versículo 8 a 30, você vai encontrar justamente isso. Veja, a pessoa pagando o resgate para a sua própria vida, É o que nós vemos aqui, né? Mas a Bíblia fala que quanto à salvação, né, ela necessita de um resgate.
O ser humano necessita de um resgatador. E é isso que Deus fez, pela sua misericórdia. Graça significa algo imerecedor. Então Deus, né, enviou Jesus para ser o quê? O nosso resgatador, né? Ele deu a vida para cada um de nós. Por isso que em Efésios está escrito, né? E o que nós lemos em Efésios capítulo 7, em quem temos a redenção. Em quem temos a redenção. Quando nós lemos Efésios, nós vemos ali o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que está sendo por Paulo ali lembrado claramente, né? Claramente, reputado como o preço da redenção. Nós vemos ali o sangue, né? O sangue vertido, sendo pago para resgate, ou seja, para ser a nossa redenção. Era o preço da redenção. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo quando escreve, ele diz assim, olha, no versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Olha que coisa linda, como propiciação através do sangue de Jesus, como propiciação mediante a fé, mediante a fé. Veja, a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé, a fé. A fé, ela faz parte do homem, da salvação, ela é um conjunto, porque nós não vemos Jesus, nós não participamos dessas passagens, nós não estávamos lá vendo o Calvário. Tudo que nós sabemos é através das Escrituras, da Palavra de Deus. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir da Palavra de Deus. E pela Palavra de Deus é que nós aprendemos quem somos em Jesus e quem Jesus é para nós, né? O que Ele fez, a sua obra, né? Ou seja, no caso que nós estamos vendo, a redenção, o preço que Ele pagou por nossa salvação, por nossa libertação. Paulo, então, ele ensina aqui nesse versículo aqui, que teve um tribunal, por isso que ele fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Como aquele tribunal, se o boi tivesse matado alguém e o dono soubesse, né? Então o dono tinha que fazer um resgate para a sua própria vida. Se o dono soubesse. Mas veja, o que Paulo está dizendo aqui, ele ensina que houve um tribunal, veja, e tinha que haver um sacrifício, e houve o sacrifício, e também houve o quê? A libertação que concede a um escravo, né? A libertação. 3 coisas acontecem que Paulo fala aqui. Houve um julgamento, e esse julgamento exigiu o quê? O sacrifício. E não só o sacrifício, esse sacrifício, proposta desse sacrifício seria uma libertação, seria o resgate. Como um escravo, quando alguém pagava o resgate, o escravo era livre. Por isso que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que porque todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e todos separados de Deus. Então tinha que haver uma pessoa para ser o resgatador. E graças a Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, né? Que deu o seu único filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! Nós fomos resgatados, um preço foi pago, houve um julgamento, então houve a condenação, separados, por causa do pecado houve uma condenação, mas houve um julgamento e houve uma condenação, mas houve o quê? Um resgatador, houve um resgatador, Jesus, através do seu sangue, né? O sacrifício na cruz, o sangue vertido na cruz, e então ele nos libertou, né? Da condenação que nos prendia por causa do pecado, e consequentemente hoje nós estamos livres, né? Fomos libertos. Por isso que no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 15, Hebreus 9:15,
diz assim, olha, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a redenção das transgressões que havia sob a primeira aliança, que estava sobre a primeira aliança, que então veio a promessa da eterna herança àqueles a quem Deus chamou, né? Ou seja, aqueles que foram chamados. Veja que coisa linda. O que fala aqui, eu creio, Paulo, né? Ele fala que Jesus é o mediador da nova aliança, ou seja, a fim de intervir com a morte, com a sua própria morte, para a redenção das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Quebrada, a aliança foi quebrada, todo mundo destituído da glória de Deus. Então tinha que haver um redentor. E Paulo fala que Jesus veio então, e o que ele fez, o que estava quebrado, ele veio para novamente agora restituir, né? Para que possamos receber as promessas da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que a salvação é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Chamados para a salvação, é o que Paulo está apresentando aqui. Veja, em Gálatas, encontramos algo maior ainda. Se não bastasse só a libertação, se não bastasse só a redenção, mas tem uma soma em cima de tudo isso. E Paulo fala ainda de redimido que nós fomos do nosso pecado, libertado que nós fomos. Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se você abrir a palavra de Deus, você vai ver que como é lindo isso aí. Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Olha o que Paulo fala, olha o que ele diz aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito, olha lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Cristo fez? Ele nos resgatou da maldição da lei. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Veja, o preço da redenção, apresentado assim, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Fazendo ele próprio maldição no nosso lugar. Oh, aleluia. Veja, ele tomou o nosso lugar. Ele redimiu-nos com a sua morte. Ele nos redimiu através do quê? Com a sua morte. Veja, mas o resultado é fantástico. O resultado desse versículo aí, da manifestação de Jesus, né? Nesse versículo é tão lindo, porque a Bíblia fala, o resultado é fantástico. Maldição que era somente para cada um de nós, era para nós, era nossa, somente nossa. Mas quando ele fala em Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. A lei, ela traz em si a maldição, né? A lei, ela traz em si a maldição. Se você abrir lá em Deuteronômio, olha, você vai poder ler na tela aí, livro de Deuteronômio. Quando você olha ali, você vai ler, por exemplo, o feito de Jesus, né? O que significa o que está aqui em Gálatas. Lá no capítulo de número 21, nós vamos ler o versículo 22 e também o 23. Olha o que diz. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo da morte e haja de morrer e o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim,
não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Veja, isso está falando de Jesus, falando o que ia acontecer com ele tomando o nosso lugar. Agora ele estava se tornando maldito de Deus, né? Maldito de Deus, e que ele deveria ser enterrado no mesmo dia que ele morreu, ele deveria ser enterrado, porque senão a maldição ficava na terra, e se ele fosse enterrado no mesmo dia, a maldição então não ficava na terra que o Senhor Deus deu por herança ao seu povo. Mas isso aí nós encontramos no Evangelho de João. Se você abrir no Evangelho de João, aí na tela vocês vão poder ver, vão poder ler no Evangelho de João. Então diz a seguinte palavra, olha lá, João, no capítulo 19, olha o que diz no versículo 31, diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. No versículo 33, então diz essa palavra: mas vindo a Jesus, quando vieram na cruz onde Jesus estava, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram a perna. Veja, Jesus já estava morto, era no sábado, Jesus já estava morto. Aos outros quebraram a perna, mas como esse dia de sábado, né, era um grande dia, eles falam, pois era grande o dia de sábado. O que significa isso? Veja, no qual era o primeiro ano, né? Para eles era o primeiro ano, o dia da festa dos pães asmos. Então não podia ficar ninguém lá, exposto lá, né? Não podia, tem que ser enterrado. Mas era tudo Deus agindo, cumprindo a própria palavra que o próprio Deus havia dito, né? O maldito não podia ficar lá em cima, não podia de jeito nenhum. Então eles talvez não lembrassem mais da palavra e visse o dia de sábado, então eles acharam, dizendo entre eles: não, vamos enterrar porque esse dia é muito grande para nós e não pode ficar como está. Mas Deus já estava trabalhando lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, né? Para que a palavra de Deus se cumprisse. Deus é maravilhoso, tudo quanto Ele diz, Ele faz, da forma como Ele promete, Ele cumpre. Ele é lindo, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Como é lindo! Mas veja, por isso que Gálatas então fala, a maldição da lei, a maldição da lei. A lei, ela traz em si, a maldição. O crente, meu irmão, é liberto dessa maldição. O crente é liberto dessa maldição através de Cristo, que se tornou maldito no nosso lugar. Ele se tornou maldito no nosso lugar. A crucificação, veja bem, nos colocou, né? Colocou sobre ele a nossa maldição. A cruz colocou sobre ele a nossa maldição, a maldição da lei que estava sobre nós, que era para nós, foi colocada sobre ele. Glória a Deus por isso. Por isso em Deuteronômio, né? No capítulo 21, no versículo 23, na parte B do versículo, está escrito assim, olha: portanto, o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Conforme nós lemos, portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, irmãos, não contaminará a terra que o Senhor te deu por herança, né? Por herança. Glória a Deus por isso. Herança significa propriedade. Propriedade. Meu Deus do céu, isso é lindo. Quando nós vemos que Jesus Cristo, Ele nos libertou de toda a maldição da lei. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler aí depois na sua casa. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 15, você pode ler na tua casa. Capítulo 28, do versículo 1 ao 15, ali está escrito as bênçãos, né? As bênçãos para quem andasse na lei, para quem cumprisse a lei na vida. A lei trazia privilégio para quem cumprisse ela, embora ninguém conseguiu cumprir, mas Cristo nos abençoou. A lei, ela não só
trazia nela a maldição, mas ela trazia também bênção, né? E quando nós lemos ali, nós vamos ver tantas coisas lindas, 15 versículos que falam de promessas tremendas. Você pode ler aí na tua casa, ele nos libertou. Ali fala até o versículo 15, fala das bênçãos da lei, né? Após o versículo 15, é só maldição. E o que significa maldição? A maldição significa o pecado, a morte, significa a doença, a enfermidade, a dor, significa a miséria, a pobreza. Olha, irmão, significa a peste, significa tantas coisas que você vai encontrar se você ler Deuteronômio capítulo 28, que você vai ficar pasmo de ver. E você vai dizer, meu Deus, tudo isso está acontecendo no mundo. Mas está acontecendo no mundo por quê? Porque as pessoas estão debaixo da lei. E debaixo da lei os problemas acontecem. O que acontece é isso, nós fomos libertados. Jesus tomou a maldição sobre ele. E hoje nós somos benditos de Deus. Que gostoso. A lei também, né? Quando cumprida, ela tem as suas vantagens. Veja, exceções de Cristo, Paulo fala, né? Exceções de Cristo. Quando nós lemos lá em capítulo 3, versículo 29, exceções de Cristo, olha o que ele fala, exceções de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Glória a Deus, eu gosto disso. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Isso me faz lembrar, quando Jesus estava na sinagoga e havia uma mulher lá encurvada. Ela já vinha encurvada há muitos anos, né? Presa por um espírito maligno que a fazia viver encurvada. A mulher não conseguia se endireitar. Mas a Bíblia fala que no dia de sábado Jesus a libertou. E quando eles criticaram Jesus, por que fez aquilo, era sábado, não podia fazer, que deveria ser feito em outro dia, Jesus falou, ela é uma descendente de Abraão, era uma filha de Abraão, e por direito, ela tem direito à libertação, ela tem direito à libertação, ela é uma filha de Abraão. Jesus falou, veja, ela tem direito à libertação, que gostoso, e Jesus nos resgatou da maldição. É direito nosso vivermos libertos nesse mundo, meu irmão. É direito seu a saúde, é direito seu a prosperidade, é direito seu a proteção celestial na tua vida. O maligno não toca no ungido de Deus, meu Deus do céu. É direito seu a paz, como nós já falamos na entrada hoje. É direito seu, aleluia, a sua família abençoada. É direito seu. Filhos que trazem honra para o pai e para a mãe, é direito seu. Nós precisamos tomar posse disso, pertence a nós. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, se você abrir lá, é tão lindo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, olha o que está escrito na tela aí, está escrito, está sendo colocado para você aí, diz assim, olha, meu Deus do céu, quantas são, tantas quantas são as promessas de Deus. São milhares de promessas, nós não precisamos de tantas assim. São mais de 8.000 promessas que a palavra de Deus assim promete. São mais de 8.000 promessas abraâmicas, promessas trazidas por Moisés, a lei, as promessas da lei. Meu Deus do céu, as promessas do próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Meu Deus, quantas promessas, meu irmão. Por que fala de Abraão? Fala de Abraão porque é por fé. Tudo porque é por fé, não é mais pela lei, é pela graça. Por isso que nós somos descendentes de Abraão. Abraão é o pai da fé, é por fé que nós tomamos posse dessas promessas. É por fé que nós recebemos essas promessas. Porque Jesus Cristo, meu irmão, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos resgatou, Ele nos tornou justo diante de Deus. Que coisa linda, como é maravilhoso isso. Eu vibro dentro do meu coração. Então diz, tantas quantas são as promessas de Deus. Tem em Deus o sim e nele o amém, para a glória de Deus Pai. Meu Deus do céu, a Bíblia fala, está escrito,
O profeta disse: oh, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu Deus do céu, Deus prometeu, Ele é cumpridor. Oh, aleluia! Temos que nos ver como a Bíblia fala que nós somos, temos que nos enxergar como a Bíblia diz que nós devemos nos enxergar. Filhos de Deus, amados de Deus, unidos com Jesus, um em espírito. E se somos um em espírito com Jesus, nós somos um com Deus também, para que o mundo saiba que nós somos um. Oh, aleluia, que coisa gostosa. Meu irmão, é tão linda a palavra de Deus, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Veja, Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos libertou pelo sacrifício, por sua morte e pelo seu sangue. Ele se tornou um maldito de Deus, maldito de Deus. Para quê? Porque havia uma lei, havia algo que tinha que ser cumprido, havia pecadores, destinados à morte, presos na maldição, separados de Deus. Meu Deus do céu, como é lindo. Meu irmão, viva o que Deus diz que você é, meu irmão. Aprenda isso. Deus ama você, que é o melhor para a tua vida. Descansa no Senhor, espera nele, Ele é maravilhoso. Toma posse das promessas. Comece a dizer o que você é, o que Jesus fez para você. Oh, aleluia, como é gostoso. Deus é maravilhoso, sempre foi e é maravilhoso, né? Rico em misericórdia. Lá no livro de Números, eu quero ler só mais esse versículo. Livro de Números. Números. Olha, Deus é tremendo, meu irmão. Deus é maravilhoso. Muitas pessoas sofrem por desconhecer quem são, né? Por desconhecer quem é. Não conhecem-se. Lá no versículo, capítulo 23, livro de Números, capítulo 23, lá no versículo 19, olha o que diz. Oh, meu Deus do céu. Deus não é homem para que minta, e nem o filho de um homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Que essa palavra habite no teu coração, meu irmão. Que essa palavra habite na tua mente. Que essa palavra, ela possa envolver você todos os dias da tua vida. Saber que você tem um Deus fiel. Meu Deus do céu. Deus é fidelidade. Deus é fidelidade. Podemos confiar. Podemos nos firmar nas suas promessas. Todas elas estão cobertas de fidelidade. Por isso que a Bíblia diz: jamais alguém vai ser envergonhado por confiar em Deus. Jamais. Quando nós olhamos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando nós olhamos Daniel, quando nós olhamos o próprio Jesus na cruz, meu Deus, ele veio para ser o que ele foi, mas a Bíblia fala, ele ressuscitou, e hoje é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. A ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Mas ele confiou em Deus, ele confiou no Pai, ele fez toda a palavra de Deus na vida dele realizada. Ele não veio para ser servido, não, ele veio para servir, meu irmão. Ele veio para servir. Por isso que a Bíblia fala: o que nós daremos pela nossa salvação? O que nós vamos dar? Que se foi Deus que fez tudo, se foi Jesus que fez tudo, meu Deus, o que nós vamos dar? Nada, meu irmão. Nós só temos que aceitar, nós só temos que receber, nós só temos que dizer: amém, é meu, eu quero, vou tomar posse, vou viver isso. Meu Deus do céu. Tem gente, eu quero parar por aqui, senão é capaz de eu falar coisa que entristeça outros que talvez escutem ou fiquem sabendo. É melhor ficar com essa palavra dentro do coração. Eu não tenho que falar da vida dos outros.
Eu tenho que falar do que Deus tem feito na minha vida. Ontem eu falei na igreja, o maior testemunho, o maior evangelho que pode existir é a pregação do que Deus tem feito na nossa vida. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Esse é o maior evangelho. Isso, meu Deus do céu, não tem, irmão, não tem. O que nos espera para frente, né? A eternidade com Deus, além de ter todas as promessas de Deus para vivermos aqui na nossa vida, Ele cumpre os nossos dias aqui na terra. Ele disse assim no Salmo 91, porque se apegou a mim com amor, Ele me invocará, eu lhe ouvirei, eu estarei com Ele na angústia, eu livrarei, eu glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo que diz respeito à vida, Ele está junto. Longevidade, bênção sem limite, proteção, resposta de oração e, por final, estaremos com Ele. Deus é maravilhoso. Fica com essa palavra no teu coração, nós vamos orar, irmãos. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, eu digo sempre, ela rejuvenesce, ela traz alegria, porque não depende da força do ser humano, não depende da força. Paulo disse, olha, que o exterior até mesmo se corrompa, se envelheça, né? Mas, no entanto, o espiritual, né, se renova a cada dia, se torna forte. A pessoa se conhece, a pessoa está unida com Deus na sua palavra, está ligada com Deus na fé. Meu Deus do céu. Paulo disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os seus chamados, escolhidos, né? Deus é quem os justifica. Quem os condenará, pois foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Ô, meu irmão, se você estivesse aqui perto de mim, eu ia dizer para você, diga para você mesmo, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não importa o clima que esteja perto, em volta, você é mais que vencedor. Oh, Jesus, o pastor das ovelhas, nosso pastor, e Ele tem dito, nada nos faltará. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu convido você a interceder, precisamos interceder por esse mundo, né? Coisas boas já estão acontecendo, graças a Deus. Algumas nações já estão superando todo o mal, né? Parte financeira também já estão superando. E isso vai acontecer em todo o mundo. Assim como começou por uma nação e foi penetrando nas outras, também agora vai saindo de uma, vai saindo de outra, vai saindo de outra, e daqui a pouco não existe mais nada aqui nessa terra. Deus é maravilhoso. Ele disse, eis aí vos dei poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, desfazer a obra do inimigo, e absolutamente não lhe acontecerá dano algum. Vamos orar, meu irmão. Vamos falar com Deus, na autoridade que Ele nos concedeu do nome de Jesus, na autoridade que Ele pôs dentro de nós, através da sua palavra. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, Pai, e repreendemos, Pai, todo o poder satânico, Pai, que está por detrás deste mal, Pai. Nós repreendemos Satanás e todos os seus exércitos, Pai, e ordenamos que eles parem, declaramos desfeita a sua ação, Pai, sua atitude sobre a terra, sobre a humanidade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos repreendido o maligno, Pai. Repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos, Deus, toda essa pandemia, Pai. Esse coronavírus, nós declaramos o fim dele sobre toda a terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, declarando o fim desta pandemia, declarando o fim, Pai, desse coronavírus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos todo esse mal cessado. Em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e tua glória, Pai. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, por aqueles que estão vitimados, Pai, por aqueles que foram, Deus, contaminados.
Nós repreendemos, Pai, todo o mal sobre o corpo de cada um, Pai. Repreendemos toda infecção, repreendemos, Deus, todo o mal no corpo, nos seus órgãos, Pai. Ordenamos que todo o mal saia, toda doença, toda inflamação saia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E declaramos, Pai, são milhares, Pai, talvez milhões de pessoas, meu Pai, nós declaramos elas, Pai, completamente curada, sarada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão, Senhor, em condição de suspeitos, Pai, ó Deus, nós repreendemos todo o mal, proibimos o mal, Deus, sobre a vida dessas pessoas e declaramos essas pessoas, Pai, livres de toda contaminação, Pai. Assim nós declaramos essas pessoas libertas, curadas, saradas, livres deste mal, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós oramos para as famílias, Pai, que sofreram, Pai, foram vitimadas, que o Espírito Santo os console, Pai. Nós declaramos, Pai, consolação sobre cada lar, sobre cada familiar, sobre, Deus, esta mulher que perdeu o marido, esse marido que perdeu a mulher, esses filhos que ficaram, ó Deus, órfãos, Pai, esses avós, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, pelas pessoas, ó Deus, que estão vitimadas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, que as bênçãos sejam sobre cada lar, em todo o mundo, meu Pai. Como também, Pai, nós oramos pela recuperação econômica, Deus, do mundo, Pai. Nações, Pai, sendo recuperadas economicamente. Ó Deus, as empresas, Pai, sendo recuperadas, como também as lojas comerciais, mercados, Pai, os empreendedores, Pai, os investidores, Pai, ó Deus, todos os autônomos, todas as pessoas, Deus, estejam recuperadas economicamente falando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim nós declaramos todas recuperadas e declaramos, Deus, emprego, milhares dos milhares, Pai, milhões de empregos, ó Pai, para que toda a população possa trabalhar, para que com o trabalho da sua mão traga um sustento para si e também para os seus familiares. Assim abençoamos a humanidade, Pai, sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus Cristo nós os abençoamos, Pai. E tudo, ó Deus, para o teu louvor e tua glória. Pai, eu oro por este ouvinte, Pai, por essa pessoa que está na sua casa reunida com a sua família, por esse que está sozinho, talvez em algum quarto, ou na sua própria casa, ou no seu trabalho. Ó Deus, que estão ouvindo, Deus, esta mensagem, que esta palavra possa penetrar no coração deles, Pai, pois é o feito de Jesus, meu Pai, é o teu querer, Pai, é o propósito teu de enviar Jesus para nos resgatar e para nos fazer, Deus, abençoados, herdeiros, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Pai, ó Deus, faça a cada um, Pai, verdadeiros filhos teus, Pai, vitoriosos, triunfantes, Pai, que eles assumam a posição de cada promessa, Pai, e vivam por ela, Pai, e que teu nome seja glorificado, Pai. Eu oro, Deus, por cada pessoa, Pai. Se houver alguém doente, enfermo, com dor, eu repreendo este mal, Pai. Eu ordeno que este mal deixe essa pessoa em nome de Jesus Cristo, Pai, porque está escrito na tua palavra, por suas feridas, suas chagas, nós já fomos curados. Então, Pai, a cura seja sobre este corpo, ou mais que um, Pai, que todos sejam curados nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que teu nome seja glorificado. Senhor, situações financeiras abundantes, meu Pai, porque está escrito na tua palavra, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, Pai, Jesus sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza nós sejamos ricos. Pai, está escrito, Davi disse, meu Pai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Pai, que esta casa esteja abundante, Pai, financeiramente, em materiais, em bens, em alimento, em tudo, ó Pai. Assim eu abençoo todos os ouvintes, Pai. Eu declaro todos guardados na fé, Pai, vivendo das promessas. Eu proíbo Satanás de se andar com a fé desse povo, Pai. E eu os declaro, Deus, para a tua glória, Pai, vitoriosos, mais que vencedores, em o nome de Jesus Cristo. E todos vocês digam amém, amém, Jesus. Meu irmão, viva pelas promessas de Deus. Trabalhar nós temos que trabalhar. Estudar tem que estudar, se formar tem que se formar. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós não vamos ficar de braços cruzados, não. Mas a Bíblia fala, tudo que o justo faz, ele é bem sucedido. Tudo. Você vai ser bem sucedido na tua vida. Você vai ser um vaso de honra.
vivendo as promessas. E o que vai acontecer? Deus vai ser glorificado através da sua vida. Almas vão ser ganhas. Pessoas vão vir a Jesus porque vão ver o que Deus fez na tua vida e está fazendo na tua vida. E consequentemente então, as pessoas virão. Coisa boa todo mundo quer, meu irmão. Coisa boa todo mundo quer. O Evangelho são as boas novas de Deus, boas novas do Pai. Eu quero. Tome posse, meu irmão. Você é um abençoado de Deus. Que privilégio. Deus ama você. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Jesus. Não, o Espírito Santo está em você. Ame Ele ama você. As promessas é para você. Amanhã nós estaremos de novo, mas amanhã nós vamos estar 8 horas da noite, né? 8 horas. Deus ama você, fica com Deus, não abra mão. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar vivendo as promessas. Conte o testemunho do que Deus vem fazendo na tua vida. Conte, manda marcado aí, para que a gente possa anunciar e as pessoas vão ler, vão ser abençoadas. Fale o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Se é pequenas as coisas, as grandes virá de atrás. Se é grande, maiores ainda virá, porque Deus é Deus de mais e mais. É dando que se recebe. Você dá um testemunho, Deus dá a bênção para que você dê outro. Você dá outro testemunho, Ele dá a bênção para que você dê outro. Você dá outro testemunho, Ele dá a bênção para que você dê outro. Você é a boca de Deus. Você vai anunciar que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus está com você e pode estar na vida de todos que receberem Jesus como seu Senhor e Deus. Fica com Deus, eu amo você. Um abraço do Danilo, um abraço da Fernanda, um abraço da Rosalie, um abraço meu, um abraço da Sueli, um abraço do Davi, né? E um abraço do Isaac, amém? Nós amamos vocês, amém? Fica com Deus, em o nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Deus ama vocês.